Aparentemente Inclusive, normal. É uma pessoa normal que ganha, que tem a confiança da vítima, diga-se de passagem, de por quê? Porque muitas vezes está muito próximo. É um Esse caso de ser um pai, meu Deus do céu. Ontem aqui o psicólogo que esteve no programa falando do tema, delegado, ele até disse o seguinte, e não tem cura. A senhora assistiu? Não tem cura, né? Isso é... O que eu posso então, te como dizer, controlar, o que fazer? O que eu posso te dizer foi que eu dei exemplo há pouco, que foi o caso lá do Planalto Ininga, que o cidadão já era um réu condenado. E depois de 20 anos, ele voltou a delinquir com a mesma característica. De novo, estupro contra criança. Eu não estou falando nem adolescente, eu estou falando criança. Então, assim, o que eu posso dizer, esses 2 anos que eu trabalho na DPCA, primeiro, né, que a DPCA ela trabalha sempre em busca da verdade. Já apareceu casos, viu, Amadeu, que realmente a gente comprovou que não era, digamos assim, que era uma denúncia que não tinha veracidade. E aí eu deixei de indiciar. Uhum. Mas eu lhe digo que a grande maioria dos casos, elas se confirmam. Mesmo porque, assim, quando a gente escuta a riqueza de detalhes com a menina que eu já peguei, é que para a sociedade é difícil realmente, eu entendo. Às vezes até para a gente é difícil. Para aceitar, né? A gente ouvir o que a gente ouve. Eu já, como eu falo sempre, eu já vi policiais mesmo, que, claro, lá todo mundo é polícia, mas assim, durões se emocionar. Cair em prantos, sabe? Cair em prantos, já vi. Como eu também, eu na novidade, vez por outra, né? Então, mas é claro que a gente faz isso na clandestinidade, ninguém precisa ver. Mas assim, que são difíceis da gente... Poxa, é muita perversidade. Inclusive aquele caso de Demerval Lobão, eu acompanhei, mas somente a nível mesmo de um apoio ao colega, que fez um excelente trabalho, o delegado Tales, digno mesmo de louvor, trabalhou rápido, trabalhou bem. E assim, eu dei uma pequena contribuição e vou dizer uma coisa para você. Eu li o laudo da menor e foi um laudo que eu acho que são 13 anos de polícia, que eu nunca vi um laudo tão horrível. Olha aqui, ó, a Maria Esté quer saber se esse pai morava na mesma casa com a filha. Eles moravam assim, porque eles realmente tem uma disputa sobre a casa e tal, a casa até é dividida ao meio. Mas isso não quer dizer que a menina não tivesse contato com o pai. Tinha acesso. Mesmo, né? Isso, que não tivesse acesso. Tem ligação, isso, né? Isso. Você teve lá, Thiago? É uma casa dividida ao meio, Amadeu. Inclusive, no muro tem um anúncio de venda da casa. E essa casa foi dividida ao meio. Segundo os vizinhos, não sei se a delegada confirmar, há aproximadamente 2 meses, né, que era justamente para não ter mais esse contato direto um com o outro, mas tinham acesso um ao lado do outro, não é isso, delegado? Tinha. E assim, vale salientar que depois da denúncia, a gente sempre tenta preservar a integridade da vítima, até para que não ocorra de novo o fato, né? Quando a gente tem casos, infelizmente, que as mães demoram a aceitar ou mesmo são coniventes, Amadeu, infelizmente a gente pega alguns casos. Nesses casos, a gente pede apoio do Conselho Tutelar, que, se for o caso, até coloco em família substituta ou mesmo no abrigo, mas seria o último caso. Nesse caso específico, a mãe disse que teria como colocar a menor em segurança. E, infelizmente, ela mesma teve que deixar essa casa. Assim que ela soube, tudo, mesmo porque começaram as atitudes intimidatórias e tudo, mesmo porque ele foi ouvido na delegacia. Então, ele já sabia que a menina tinha denunciado, então ela teve que ficar em um local em segurança. Eu não sei se a placa de vende, qual dos lados é. Se é do lado dele ou lado dela, mas talvez seja até da mãe, porque temendo, inclusive, ela está com medo, né? Ela tem medo, ela nos procurou com medo, inclusive por conta disso, que pode ter represália de alguma forma por parte de alguém que toma, digamos, partido pro lado dele, ela preferiu nem mais, digamos assim, voltar, retornar à casa. Mas, o Valdeci pergunta aqui, delegada, por que a senhora não mostra o rosto desse pai que estuprava a filha? Bem, não cabe a mim pegar, colocar o cara para todo mundo ver e saber. E saber, para mim, cabe fazer a prisão, foi o que eu fiz, e colocar para a justiça, né? Para a justiça resolver. Mas essa parte aí não vai entrar nem em méritos polêmicos, mesmo porque a gente trabalha dentro da lei, Amadeu. Mesmo porque, assim, também tem o direito da intimidade. E vou lhe dizer mais.
eu entendo a revolta do telespectador, mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu não estou nem pensando aqui nele. Eu estou pensando nela. Por quê? Porque uma vez divulgada... Identificando ele, identifica a ela. garota. Então, a nossa preservação não é do autor, é da vítima. Agora, então, delegado, o que ele disse nesse depoimento quando ele foi confrontado com esse áudio? Não, mas continua negando que não é isso. Mesmo com o áudio, ele... Mas é como eu estou lhe falando, eu já estou lá há 2 anos, eu não peguei esse para confessar não, meu Deus. É tanto que a gente tem que trabalhar outros meios de prova. Quem é que vai confessar para toda uma sociedade? Eu estuprei minha filha quando ela tinha 10 anos de idade. Vamos agora com um depoimento da avó da menina, Tiago. Exatamente. A avó da menina, mãe da mãe dela, né? A gente foi até a avó residência. Materna. Avó materna. Ela mora próximo à casa e nós fomos ouvi-la, saber qual é a versão, uma vez que os vizinhos defendem uma coisa, né? A polícia já indiciou porque tem provas suficientes de que ele cometeu o crime. Eu fui ouvir a avó, saber dela qual é a posição dela. Rapaz, eu estou acompanhando por a televisão. O que a senhora avalia disso tudo? A senhora acha que a sua neta, de fato, foi estuprada pelo pai? Rapaz, quem sabe aí que a justiça está apurando, né? E os dados aí que... Aí é a justiça quem vai decidir o que foi que aconteceu, se foi ele ou se não foi, né? Mas a senhora acredita nisso? Eu não tenho dúvida, né? Porque eu acho que tudo pode ser assim, mas pode ter sido, pode não ter, né? Eu não sei, eu não estava lá dentro da casa dela, eu não andava com ela. Eu praticamente não andava muito com ela. A senhora não tem boa relação com a sua filha? Não, com minha filha tem. Com ele não. Porque ele é uma pessoa que ele não... É assim, um pouco... Toda a vida foi um pouco agressivo. Ele era agressivo? Ele era agressivo. Hoje eu sou doente, tenho um problema de nervo e sou hipertenso por causa do problema que eles chegaram de São Paulo e vieram pra cá e compraram a casa aqui perto de mim. Aí começou as brigas, começou as desavenças dentro de casa e sempre quando ela estava numa situação difícil, ela ligava, mãe, tá acontecendo isso, eu corria para lá, senão eu fico em casa, meu esposo sempre quase em casa trabalhando, aí eu sempre me entrava no meio para apartar. A senhora já apartou brigas entre a sua filha e o marido? Já. Primeira briga, quando estava com 3 meses que eles chegaram, que eles se mudaram para casa, eles passaram 6 meses aqui, quando eles chegaram de São Paulo. Isso está com quanto tempo? Eles chegaram aqui, mais ou menos... nem lembrada, mas foi em 80. A menina tinha 5 anos de idade, 5 anos, parece que foi. Nem lembrada a data, mais ou menos. Eu sei que eles chegaram aqui, o menino tinha 1 ano de idade, o menino vai fazer 11 anos. Os vizinhos dizem que ele tinha problemas de saúde, que ele era impotente, inclusive. Impotente, mas... Ele era impotente? Que história é essa? Quem sabe aí é ele, né? Eu não. Porque ele não conviveu, depois que ele ficou doente, ele só viveu com a minha filha só há pouco tempo. E aí depois ele não procurou mais ela. Não procurou mais? Não quis mais saber dela. Não existia relação sexual entre os dois? Não. 9 anos, não. E como é que ele poderia ter tido relação com a própria filha se ele era impotente? Aí é onde você tem que perguntar a ele, né? Porque eu não sabia, esse caso eu não sabia se ele era impotente. Porque a minha filha disse que teve convivência com ele até quando chegou aqui, né? E depois ele não procurou mais ela. O caso aí é que ela disse que não sabe por quê. Mas isso aí eu não sei dizer por quê. E aí impotente por quê? Ele tinha o quê para ele ser impotente? Que causava ele ser impotente? Ele sofreu os AVCs, né? Sim, mas aí ele só ficou com problema numa perna. Ele só ficou com problema numa perna. Ele é prefeito. Ficou bonzinho. Não teve nada, ele não tinha nada de doente, de outra coisa, a não ser o remédio que ele tomava para pressão e o remédio da pressão que ele, quando ele... Um doutor que disse que fazia ficar impotente, ele deixou de tomar. Pode ir no prontuário da doutora, que é a doutora da família. Procure se ela passar esse remédio para ele. A prova maior tá bem aí. Se vocês quiserem saber se ele tomava esse remédio. Aqui mais uma vez a delegada. Impotente ele não é, delegada? Não. A única circunstância que foi relatada é que ele era vasectomizado. Vasectomia não quer dizer esterilidade. Aliás, quer dizer esterilidade do ponto de vista de ter filho, mas não quer dizer do ponto de vista de geração. Então, a única coisa que ele colocou lá, inclusive o advogado ficou de levar esse exame médico,
né, seria sobre vasectomia. Agora, vale salientar que, de acordo com o que foi dito pela mãe da garota, ele teve AVC há 10 anos, só que ele teve um filho com ela há 9 anos. Então, quer dizer, o AVC não trouxe nenhum problema para... E ele fez a vasectomia em virtude dela ter tido uma complicação dessa segunda gravidez, e ela parece que foi para UTI, e é por conta disso, né, e ela era muito nova, o médico não teria feito, né, a laqueadura nela, mas teria sugerido a vasectomia a ele, e ele teria feito a vasectomia. E vasectomia não torna ninguém impotente, não, né? Pelo menos não é para tornar, só se foi um erro médico, porque não é para tornar. Olha, e nós temos aqui muitas ligações, delegado, de gente denunciando. Ok, essa aqui é denúncia que lá no Monte Verde tem um pai que fica com a menina de 13 anos, inclusive que ela está grávida. Tem outro aqui que na estrada de Palmeirais tem um bar onde menores de 15 anos fazem sexo na piscina. Tiago, por favor. Palmeirais a gente entrega para a delegacia de Palmeirais, mas a outra eu vou checar. Tem os telefones aí. E eu imagino até que há outras denúncias também que devem ser dirigidas à delegacia. Ótimo. O delegado, inclusive, disse hoje pela manhã, Amadeu, que investiga cerca de 150 denúncias de estupro no momento. 150 denúncias. Vamos ver aí mais um depoimento de vizinhos dessa família, e dessa vez é um vizinho que defende veementemente este pai, Tiago. Defende o suspeito. Não foi, na verdade, foi um coro, assim, eu procurei entrevistar uma pessoa da frente, outra pessoa do lado. No tempo de permanência da gente, chegaram pelo menos umas 7 ou 8 pessoas, todas na defesa do suspeito. Isso é que é o fato que chama a atenção. Apesar de o inquérito da polícia, como disse a delegada, robusto de provas, ele ainda tinha esse trânsito, um bom trânsito e uma boa relação com os vizinhos, que vale ressaltar, a delegada também já falou, é uma característica normal de quem comete esse tipo de crime. Vamos ver aí mais um vizinho que vai para a defesa do pai. Como é que vocês veem o seu Wanderley aqui? A gente vê ele pela ótima pessoa, certo? Ele tem o caráter dele é excelente. Agora, da mulher e da filha... É duvidoso porque até a entrevista que ela dá de costas, ela dá sorrindo. E o meninozinho já chegou pra gente dizer, porque a mãe dele manda ele mentir, dizer, olha, pra tu mentir, e o bichinho não mente. Aí tudo é a ambição pura, maldita dessa casa aí. Disputa pela casa? Eu creio que sim. Que ela não quer ficar sem a casa, né? E ela pensando que ele estando preso uns 3 meses, do jeito que ele é doente, só bebe um remédio, né? Lá ele morre e ela fica livre e fica com a casa. O senhor não acredita que ele possa ter abusado da filha? Da filha, não. Por mim, que um homem daquele que só faz bondade, ele, com a própria filha dele, ele não era homem nem para a mulher dele. Ele era impotente? Impotente. Fazia muitos anos que não sabia o que era fazer sexo com a própria mulher dele. Isso era ele quem dizia? Até a mulher dele mesmo, chegava a dizer aqui para os vizinhos. Sei que ele é muito trabalhador. É o depoimento de um vizinho favorável ao pai. Tiago, você tentou ouvir a mãe? Na verdade, a gente foi lá à casa nesse intuito, né? Acontece que o imóvel está fechado no momento. A informação que nós tivemos é que elas duas, até por estarem possivelmente sofrendo algum tipo de retaliação dele após a denúncia, elas se mudaram para outro local mais seguro. A mãe dela, a avó da menina, que nós entrevistamos também, não quis nos dar maiores informações do paradeiro das duas. Delegada, esses depoimentos dos vizinhos, eles não são levados em conta no inquérito, né? Bem, aí seria matéria mais de defesa, mas como eu lhe falei, na verdade eles não testemunharam o que acontecia dentro da casa. Eles testemunham o convívio social dele, mas em momento nenhum ninguém falou que ele era uma má pessoa do ponto de vista de sociabilidade, de trato com os vizinhos. Isso não está sendo levado em consideração. O que está sendo levado em consideração o crime que ele teria cometido dentro de casa, com a menor, que somente ela é que poderia precisar. E eu acho que os áudios também foram importantes para isso. E até para mostrar, né, para a sociedade, né? Mesmo com os áudios, ainda tem pessoas que ainda estão duvidosas. Aí você imagina, por isso que as menores ficam com medo de denunciar. Delegada, por conta disso.